Olá, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra quem vos fala e eu estou aqui para nós comentarmos as questões da semana 1 do PET 1 de vocês de língua portuguesa deste ano de 2021. Venham comigo! Nós vamos fazer uma atividade essa semana a respeito de um gênero textual muito interessante que é a resenha crítica. Antes de responder a questão, as questões, a gente precisa fazer uma distinção entre o tipo textual e gênero textual. Quando nós falamos em tipo textual, estamos nos referindo à estrutura do texto, ou seja, como ele é produzido. Os tipos textuais mais usados são narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. No narrativo, nós temos o narrador que conta uma história. Então, no tipo textual narrativo, o mais importante são os fatos. Já no texto descritivo, o mais importante é descrever, detalhar um objeto, uma pessoa, uma cena, um sentimento, dentre outros. No dissertativo, o objetivo é defender uma ideia embasado em razões, em argumentos. O expositivo, por sua vez, é uma exposição de ideias, ou seja, a pessoa que vai fazer o texto expositivo, ela vai apresentar conhecimentos acerca de determinado tema, sem se posicionar sobre esse tema. E o texto injuntivo, tipo injuntivo, é quando nós temos um texto instrucional, o qual ensina a fazer alguma coisa. Já os gêneros textuais, por sua vez, eles vão ser desdobramentos dos tipos textuais. Então, dentre os vários tipos textuais, nós temos os gêneros textuais que circulam na sociedade, os quais eles circulam na sociedade cumprindo uma função em uma dada situação comunicativa. Dentre os gêneros textuais mais comuns, nós temos o conto, a crônica, o artigo, o resumo, a receita culinária, a carta, a propaganda, a novela, o dicionário, a resenha, poema, e-mail, dentre outros. No caso do texto em estudo, nós temos uma resenha crítica. Então, como vimos no início da unidade, a resenha vai ser um detalhamento de um produto cultural, um livro, um filme, uma peça de teatro, um documentário, apresentando o teor do mesmo e um posicionamento crítico do resenhista. Então, o resenhista, portanto, é um conhecedor, um apreciador daquele determinado produto. Bom, pessoal, aqui nós temos uma resenha, o título é Emicida Amarelo, é tudo para ontem, Netflix 2020, imprescindível. Então aqui nós temos o título e a seguir nós vamos ter o subtítulo. Tanto o título como o subtítulo dão uma ideia do que vai ser tratado no texto. Então vamos ver o que diz o subtítulo aqui. Documentário estrelado pelo rapper Emicida aborda com leveza a herança cultural afro-brasileira e o seu legado. E aqui do lado nós temos o autor. Pessoal, eu não vou proceder à leitura do texto, porque eu acho que isso vocês podem fazer sozinhos. Eu só vou sugestionar uma coisa. Toda vez que eu leio um texto, eu procuro anotar as palavras cujo sentido eu desconheço e depois eu procuro esses significados no dicionário. Isso aí, gente, é um excelente exercício para ampliar o vocabulário. Então, eu peço a vocês que façam isso. Ele é um texto longo, Nós temos aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Então, provavelmente vai haver algumas palavras que vocês não conhecem. Isso é normal. Então, anotem essas palavras e procurem sentido no dicionário. Bom, aí nós temos aqui a questão número 1. Ao escolher esse gênero textual, o autor do texto objetivou. Ele escreveu esse texto com que objetivo, com que finalidade?
E aí vem as alternativas. Esse tipo de questão é bem chatinho, porque são questões fechadas. Então, o que acontece? Não te dá a oportunidade de você mostrar o que você sabe. Você tem apenas que achar a alternativa correta. E para você fazer isso, você precisa pensar, refletir se aquela determinada alternativa está respondendo ao comando da questão. Então vejam aí. Então, qual seria o objetivo desse gênero? Ao escolher esse gênero, qual o objetivo do autor do texto? Ele queria construir uma análise irônica do documentário? Então vejam bem, a ironia, né, para quem não sabe, é uma ferramenta, um recurso que nós utilizamos para dizer exatamente o contrário daquilo que a gente gostaria de dizer. Por exemplo, se tem um aluno me dando trabalho dentro da sala, eu estou dando a minha matéria, eu estou dando a minha aula e esse menino está me atrapalhando. E aí eu digo para ele assim, nossa, mas que gracinha, que belezinha, como você é legal, né? Aí pelo tom vocês já vão perceber que não é bem isso que eu gostaria de dizer. Eu gostaria de dizer para ele ficar quietinho, parar de encher as paciências, parar de atrapalhar os colegas, etc. Então, será que era esse o objetivo do autor ao escrever esse texto? Construir uma análise irônica do documentário? Bom, na letra B, evidenciar, mostrar argumentos, razões contrários ao documentário do rapper Emicida. Então ele se posiciona de modo contrário ao documentário, ele não comunga com as ideias do documentário. Será que é isso? Então vocês têm que voltar ao texto para perceber se ele está elogiando a obra ou se ele está criticando, tá? Depois, elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. Será que o texto está falando de tipos literários? Está detalhando tipos literários? Na letra D, apresentar ao leitor um panorama da obra e se posicionar criticamente. Então está mostrando o que tem nessa obra e está se posicionando criticamente, está opinando sobre ela. Então vocês vão pensar direitinho, voltem ao texto para que vocês tenham condições de responder. Aí no próximo vídeo, provavelmente já vou falar para vocês essa resposta, tá? Número 2. Que informações o leitor pode obter a partir da leitura do texto? Então, se vocês voltarem ao texto, vocês vão obter várias informações acerca desse documentário. Em cada parágrafo, ele vai falando de alguma coisa. Então, aqui no segundo parágrafo, por exemplo, ele está falando que a trama é dividida em 3 atos. Ele fala do trabalho, como que foi. Aqui nesse segundo parágrafo, ele vai colocando as qualidades e os defeitos da produção. Depois ele fala dos recursos cenográficos, depois ele fala da trilha sonora. Então, ele vai colocando todas essas informações. Então, que informações o leitor pode obter? Todas as informações pertinentes ao documentário. E em cada parágrafo ele fala de alguma informação em si. Aí é só vocês colocarem, tá? Depois, na número 3. Segundo Alan Fernandes, quais são os pontos negativos do documentário, e os positivos. Então vejam aqui, gente, que eu já até soprei para vocês, né? Aqui no segundo parágrafo ele vai falando isso, ó. Ele coloca que faltou ousadia e uma maior aspiração por parte da direção, isso seria um ponto negativo. Que é um tanto quanto formulaica demais para a proposta do documentário. Aí depois ele vai colocando positivo, o ritmo da montagem torna a experiência geral consistente e prazerosa. Então tudo vai ser nesse parágrafo aqui que vocês vão encontrar a resposta para essa questão número 3. Bom, número 4. Em várias passagens do texto, a opinião do autor é sugerida pelo uso que faz de palavras e expressões. Transcreva pelo menos um trecho. Qual a importância para os leitores da opinião pessoal do autor em um texto como esse?
Pessoal, como que eu vou descobrir no texto a opinião do autor? É muito simples. A opinião, gente, ela vem sempre com alguns elementos importantes. Por exemplo, o adjetivo. Eu vou classificando a obra. É boa, é ruim. Eu vou colocando adjetivos, eu vou colocando características. E isso tudo vai me mostrando a opinião do autor, tá? E também os adjuntos adverbiais, que os adjuntos adverbiais, eles ajudam a detalhar a ação verbal. Lembra que o advérbio, não sei se a professora de vocês falava assim, mas eu costumo dizer que o advérbio é aquela lata de tinta. É uma palavra que eu utilizo para detalhar a ação verbal. Então eu falo assim, fui ao mercado. Quando eu uso o adjunto adverbial ontem, eu já estou detalhando a ação verbal. Eu estou dando em que circunstância? Uma circunstância de tempo, né? Ontem eu fui ao mercado. Eu posso colocar outra circunstância. Ontem eu fui ao mercado rapidamente. Então, adjunto adverbial de modo. Então, tudo isso ajuda a detalhar a ação verbal, que é o de ir ao supermercado. Então, aqui nesse texto, gente, eu achei algumas palavras e expressões. Há outras que vocês podem explorar, tá? Aqui eu só estou dando alguns exemplos. Então, convenientemente, né? Logo no primeiro parágrafo, nos diz o seguinte: essa palavra vai sugerir que o autor acredita que, de modo proposital, as pessoas negras não foram mencionadas na história. Então, ele é um adjunto adverbial de modo e nas entrelinhas é isso que ele quis dizer, né? Que os negros foram apagados da história. Depois nós temos faceta serena e conciliadora. Faceta é rosto, né? Lado, então está mostrando o lado sereno e conciliador do Emicida. Então, conforme o resenhista, o Emicida era visto como uma pessoa polêmica na crítica aos outros Emicidas, mas nesse documentário ele apresenta-se menos combativo, mais tranquilo, né? Menos polêmico, vamos dizer assim. Depois nós temos uma outra parte: intenso e emocionante resgate da cultura negra brasileira. Então, esses dois adjetivos, intenso e emocionante, né? Também demonstram a opinião do resenhista. Então, o resgate da cultura negra brasileira foi feito de modo intenso e emocionante. Então, tudo isso vai mostrando o que ele pensa sobre a obra, sobre o documentário. Depois nós temos também, né? Esses são alguns exemplos, depois vocês vão coletar outros aí. Vocês vão ver se acham algum outro aí, porque tem mesmo, viu, gente? Bom, além desses exemplos, vocês podem encontrar outros no texto. Quando o autor qualifica a obra ou a estrutura da mesma, utilizando adjetivos e também advérbios, a sua opinião fica evidente, tá? Então aqui só tem alguns exemplos, mas vocês podem achar outros. E a número 5. Como pode ser interpretado o título do texto? Então, gente, o título do texto, normalmente, ele é uma referência ao assunto que vai ser desenvolvido no mesmo, né? Então, qual que é o título do texto? Vejam bem. O título do texto: Emicida Amarelo é tudo pra ontem, Netflix 2020, imprescindível. Então, nesse título aqui, nós temos apenas o nome, né? O nome do documentário, e na frente utilizou a palavra imprescindível. Então, o que será que quis dizer com isso, né? Como pode ser interpretado esse título? Para quem não sabe, gente, imprescindível significa necessário, fundamental, essencial. Então, com essa palavra apenas, o resenhista recomenda aos leitores a apreciação desse documentário, tá? Então,
Só com o uso dessa palavra ele mostra que vale a pena assistir a esse documentário. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Na próxima semana eu já trago a devolutiva dessas atividades, tá? E nós vamos ver as questões da segunda semana. Então, boa semana, bons estudos e fiquem todos com Deus.